Flávio Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Quem ganha a eleição presidencial do Brasil em 2026? No vídeo de hoje eu vou trazer duas fontes para que a gente possa analisar, ver os dados de cada candidato. Uma, no caso, será duas, né? Mas eu considero uma porque são mercados preditivos, e a outra será uma pesquisa da Paraná Pesquisa. Eu já adianto que eu não sou dono da verdade, então se eu deixar de falar algo aqui, ou se você tem algo a acrescentar, você deixa aqui nos comentários que depois eu respondo, ou posso fazer um vídeo também, dependendo da pergunta ou do conteúdo que será sugerido. E se você não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like, porque o vídeo ele vai ser legal. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, sendo que a primeira parte eu vou falar um pouco sobre os mercados preditivos, em especial a Polymarket, mostrar alguns números, alguns dados que são importantes olharmos isso aí, e também mostrar os dados, né, como está ali a probabilidade de ganhar de cada candidato. E a segunda parte do vídeo eu vou mostrar como que estão os números dos candidatos nas pesquisas, no caso, a pesquisa da Paraná Pesquisa. A Polymarket ela ganhou visibilidade com a eleição americana em 2024, que elegeu o atual presidente Donald Trump. Inclusive, foi algo que gerou um pouco de polêmica, porque quando as pesquisas apontavam que o candidato, a candidata democrata, estava liderando, os mercados preditivos, no caso aqui a Polymarket, mostrava a vitória do Trump. Inclusive, foi algo aí que fez com que o FBI fosse fazer uma visita, né, involuntária lá para o fundador da Polymarket. E a gente vê aqui, ó, mercado de previsão, né, pesquisa 0. Polymarket vê a eleição de Trump como validação. E o interessante é isso aqui, ó, sede da campanha de Trump literalmente descobriu que estavam vencendo pelo Polymarket, né, disse o CEO da plataforma. E se a gente pega esse mercado aqui, que ele já foi encerrado, veja só, foi concluído como sim, né, que o presidente quem é Donald Trump, que ganharia. E veja que sempre o Trump esteve acima, algum momento, né, aqui está todo o período, algum momento ou outro que ele ficou abaixo e a Kamala assumiu. Mas na maior parte do tempo o Trump sempre esteve ali acima. Mas os períodos finais aqui, ó, os períodos finais, ele foi ampliando a sua vantagem em relação a Kamala. Isso é bastante interessante porque a taxa de acerto da Polymarket é muito grande. Então os mercados preditivos, ele une o conhecimento de massa, une vários indivíduos que têm conhecimentos diversos, culturas diferentes, para que esses indivíduos aqui entrem em um consenso, entre aspas, né? Por outro lado, você tem as pesquisas que elas são mais centralizadas e tem uma chance de erro maior, na minha opinião. Hoje eu vejo o mercado preditivo como sendo uma fonte mais assertiva do que as próprias pesquisas. Mas continuando. E aqui a gente pode olhar alguns dados em relação à assertividade, à precisão da Polymarket. Veja que 4 horas antes do acontecimento do evento, da resolução, o mercado, em mais de 90% das vezes, ele está certo. E aqui tem o tempo gradativo, vai aumentando 12 horas, um dia, uma semana, um mês. Veja que é uma taxa de acerto muito grande, muito grande. E aqui a gente pegando alguns dados da Polymarket também, em relação ao crescimento, como eu falei, né? Aqui a gente pode ver um pico durante, né, o período eleitoral dos Estados Unidos em 2024, aí teve uma queda e depois um crescimento constante e muito grande, um crescimento muito ascendente. Se a gente olhar aqui no Google Trends também, aqui está global, veja que o comportamento é similar, certo? Global, coloquei os últimos 5 anos. Se eu colocar aqui Brasil, tem uma curva parecida também. E veja que aqui para o Brasil, nos últimos tempos, né, nos últimos dias, tem uma curva muito ascendente, muito inclinada para cima. Tanto pela questão da Copa do Mundo e também essa questão eleitoral, essa questão da eleição para presidente. Se a gente pega aqui, vai descendo aqui para ver alguns termos, ó, Polymarket eleição, enfim. Se eu filtro aqui por um período de tempo menor,
E se eu coloco aqui no último mês, a gente vê também, ó, Polymarket Brasil, Cauchy, enfim. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, eleição presidencial do Brasil, Bitcoin, Lula e, cadê aqui? Flávio também, veja, consulta em alta. Então o pessoal está procurando muito saber isso aí na Polymarket, o que vai, né, em concordância com... Vou colocar no último ano aqui, só para... com esse crescimento aqui do gráfico. Veja que tudo fica alinhado. Agora, olhando os dados aqui na Polymarket, veja que o Lula atualmente, ontem o Lula estava abaixo, o Flávio Bolsonaro estava liderando. Aqui está o período de um mês, você pode filtrar aqui o tempo. Veja que todo o tempo em que o mercado está ativo, veja que o Lula ele foi decrescendo, né? O Lula, essa linha aqui, que eu estou passando o cursor agora, ele foi decrescendo, e o Flávio aqui, olha só, ele foi crescendo, teve um crescimento muito grande e rápido também. E teve um cruzamento aqui, uma virada. Deixa eu colocar um mês aqui para vermos quando foi que o Flávio virou. O Flávio virou aqui, olha só. Então, 25 de março que o Flávio virou, ultrapassou o Lula, depois teve uma quedinha e se manteve aqui alguns dias na liderança, certo? Aí aqui, ó, ontem ele recuou, passou para baixo e o Lula assumiu a liderança novamente. Mas veja que é uma margem muito estreita, é 1% de diferença. E já aqui na Cauchy, o Flávio Bolsonaro, ele continua, desde que ultrapassou Lula, ele continua na liderança. Veja que aqui, vou até atualizar só para ver se isso é melhor. Mas é isso mesmo, o Flávio continua aqui com 48%, enquanto o Lula continua com 40%. Veja que o mesmo crescimento aqui também é um crescimento muito alto. E aqui na Cauchy, o Lula já tem uma linha um pouco diferente na Polymarket. Inclusive, isso aqui, olha só, essa diferença aqui de preço, é algo que você pode arbitrar. Eu tenho um vídeo também explicando, eu vou deixar aqui abaixo na legenda, mas essa diferença de preço aqui, ó, você pode utilizar isso aí para operar aqui e ter o seu lucro. E falando um pouquinho sobre o contexto econômico, ele não é muito favorável para o Lula, principalmente depois que aconteceu o conflito lá envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos, que o preço do combustível subiu muito, e isso aí acabou afetando bastante a popularidade do Lula, que inclusive ela vem caindo. Aí você tem uma economia fraca, você tem uma taxa de juros muito alta, tivemos um corte agora, mas até essa questão, própria questão aí do conflito, que não tem nada a ver com Lula, mas como ele é o presidente, isso acaba respingando para ele. O brasileiro ele não olha muito a questão da causa, olha a consequência, e quem vai culpar quem sempre é o culpado é o governo. Não estou dizendo que o cara está certo, poderia estar cortando imposto em várias áreas para aliviar a subida do combustível, mas em relação aos preços do combustível, isso é uma questão de mercado e de fato não tem muito o que fazer. O que poderia fazer era reduzir burocracia, reduzir imposto, reduzir o tamanho do Estado, que aí você conseguiria ter uma absorção melhor em relação ao preço dos combustíveis. Porque se o preço do combustível sobe, mas o resto consegue dar uma barateada, fica equilibrado. Mas o preço do combustível subindo, imposto subindo, aí de fato fica difícil. A previsão também de crescimento do Brasil estagnada. Junto a isso tem a polêmica do Banco Master, tem também questões de corrupção como o INSS. Tudo isso vai minando a confiança do pessoal no atual presidente. E o Flávio, por ser uma figura um pouco desconhecida, né, não tem tantos casos assim, é um cara um pouco mais anônimo ali, vai ganhando mais força. Que é algo, inclusive, que pode acontecer, é o Lula desistir, como aconteceu, por exemplo, com o Biden. Se o Lula ver que ele continua declinando nas pesquisas, é possível que haja uma desistência e ele coloque um nome para substituir aí, né? Um nome que tenha uma rejeição menor do que o próprio Lula. Isso não é algo a ser descartado, não. E agora, olhando aqui na pesquisa da Paraná Pesquisa,
Eu gosto dessa aqui da pesquisa espontânea porque a pesquisa espontânea o pessoal não chega com uma pergunta formulada. Então já é o que vem na cabeça da galera. E veja que o Flávio, por ele ser um cara, uma figura pouco conhecida, ele tem um número expressivo, 16%, né, 16,9%, e o Lula 26,3%. Aí aqui não sabem ou não opinou, né, 42%, que é a maioria. E aqui também mostra que o brasileiro ele está um pouco viajando, porque o Bolsonaro está preso, o cara está inelegível, mas ainda assim ele aparece aqui com 4,3%, e depois Zema, Caiado, Ratinho, enfim. Isso aqui são dados espontâneos que você chega, simplesmente pergunta e a pessoa responde o que sai da cabeça dela, sem que a pessoa já tenha um nome, como por exemplo eu iniciei o vídeo aqui falando Flávio ou o Lula. E um outro dado interessante, aí tem mais, eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês podem olhar isso aqui, tem questão de renda, idade, quem recebe Bolsa Família, quem não recebe, tem um tanto de coisa aqui que você pode olhar. E uma outra situação interessante é essa daqui, olha só, mostrando aí novamente um crescimento. Veja só, a linha de tendência aqui do Lula, ela vem caindo e a do Flávio ela vem subindo, até similar com essa aqui da... Deixa eu filtrar por todo o tempo aqui. Da Polymarket, tem um comportamento parecido. Se eu colocar um mês aqui, um mês não tem tanta variação. Não, aqui está uma semana. Um mês aqui, veja só, é muito parecido também com a da Paraná Pesquisa. Aqui não mostra a data, né? Tem algumas datas aí que eles fizeram as pesquisas, eu não lembro exato, talvez esteja aqui para baixo. Mas, enfim, são dados interessantes para ficarmos de olho. E aqui em relação aos mercados preditivos, você pode utilizar toda a visibilidade que a eleição está tendo para você operar aqui e fazer uma graninha aí para fazer um churrasco, comemorar a Copa do Mundo, caso o Brasil ganhe, que eu acho muito difícil. O vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Deixa seu like porque dessa forma você me ajuda, eu te ajudo aqui trazendo os conteúdos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Até o próximo vídeo e tchau!